Álvaro de Campos dizia-nos num belíssimo verso Lisboa com suas casas de várias cores e repetia o belíssimo verso. Nós vamos pegar no verso, vamos pôr-lhe mais um U e vamos falar de Lisboa com suas causas de várias cores. Isto porque a nossa freguesia de Santa Maria Maior foi o local em que nasceram, se desenrolaram algumas das revoluções mais importantes para a nossa vida coletiva. A crise de 1383-1385. Antes disso, a tomada do castelo aos mouros. A queda da monarquia, cujo introito foi o assassinato do rei ali no Terreiro do Paço. E também o 25 de Abril. Estamos no Largo do Carmo, vamos falar com o Dr. António Sousa Duarte e ele vai nos explicar em que medida a topografia de Lisboa serviu às várias revoluções. Olá, muito obrigado, Sr. Doutor, por ter acedido a esta conversa. E o que eu gostava de saber é que realmente em que é que foi importante esta freguesia de Santa Maria Maior, onde tudo se passou, não é? Sim, é verdade. Ao longo de séculos dá a ideia que alguns dos principais, se não os principais eventos da história de Portugal convergiram nesta freguesia, desde os arredores do castelo até aqui onde estamos agora, no Largo do Carmo. Parece que tudo o que foi convulso, tumultuoso e disruptivo na história de Portugal aconteceu na geografia desta freguesia. E neste momento eu aproveitei para falar do filme sobre o Salgueiro Maia, que vai estrear em outubro, e estamos num local onde ele teve um protagonismo absolutamente extraordinário, o Salgueiro Maia. Mas gostava que me fizesse o paralelismo entre essa Revolução do 25 de Abril e a Revolução Burguesa de 1383-85. Sim, eu acho que, aliás, isso foi o alvo da minha tese de doutoramento, que é a analogia entre ambos os momentos. Há em ambos os momentos um grupo que dinamiza essas convulsões. De um lado, os burgueses, os ricos comerciantes da cidade de Lisboa, do outro, os capitães. Depois há um líder em ambos os movimentos. De um lado, Dom João, o filho bastardo de Dom Pedro, que era muito acarinhado pelos burgueses de Lisboa, do outro, Salgueiro Maia. Depois há o apoio do povo. Em ambos estes momentos, o povo é decisivo. Aqui onde estamos, no Largo do Carmo, mais de 10 mil pessoas constituíram o impulso decisivo para a vitória no 25 de Abril. Ali mais abaixo, perto do Terreiro do Paço, onde era o Paço da Rainha, quando Dom João mata o condandeiro, também é o grito apregoado de que ele estava em risco de vida, que leva o povo a correr ao Paço da Rainha e que leva esse mesmo povo a tornar decisiva a sua participação e intervenção, não dando qualquer chance a que a situação pudesse inverter-se. E depois há esse facto muito curioso de, quase num só dia, aquilo que era para ser um golpe de Estado, um putsch, ser transformado numa revolução. Isto é, não estou certo de que as intenções dos burgueses fossem catalisar assim tanto e gerar tanto uma nova geração e uma nova dinastia, mas isso vai acontecer com o mestre de Aviz, Dom João I, e no caso do 25 de Abril, não estou certo dos capitães terem uma noção exata. Eles queriam acabar com a guerra em África, queriam acabar com o fascismo, mas na verdade acho que não tinham uma ideia tão concreta sobre a necessidade de acabar com o Estado, como dizia Salgueiro Maia, a que se tinha chegado, e conseguiram. E portanto há aqui uma série de analogias que tornam a Revolução Social do mestre de Aviz e a Revolução do 25 de 1874 torna-as muito próximas, e depois ainda por cima com esse chapéu de chuva que é terem decorrido as escassas centenas de metros um do outro. Falámos de Salgueiro Maia e de Dom João I, duas figuras que podem parar. Mas gostava que nos falasse de uma coisa que eu acho que não é nada paralela. Dom João I tem o seu lugar na história. Todos os livros de história falam dele como o nosso grande herói, tem uma estátua, etc. Infelizmente tivemos um Presidente da República que negou isso a Salgueiro Maia. Quero falar sobre isso. Sim, a história de Portugal tem sido madrasta para Salgueiro Maia. A história não foi madrasta para Dom João, ele fundou uma nova geração. Aliás, que a história
e a Luís de Camões vieram a titular como a ínclita geração, tal a riqueza dos seus filhos que fizeram tantas e tão grandes obras e que os descobrimentos nascem com Dom João I, quando já com mais de 70 anos chega com os filhos a Ceuta em 1415, portanto veja bem, 30 e muitos anos depois da Revolução ainda teve força para ir para Ceuta. Aliás, a viagem para Ceuta dá-se uma semana depois da morte da sua mulher. Salgueiro Maia não, Salgueiro Maia dificilmente tem sido, ele está no seio do carinho dos portugueses, mas do ponto de vista institucional não está. E de facto a pensão de alimentos, por exemplo, a condecoração, a pensão de alimentos que ele pediu ao Estado português, à semelhança da que foi pedida por dois antigos inspectores da PI e da GS, e que lhe foi recusada, mas que foi concedida a dois desses antigos inspectores da PI e da GS, um deles, Óscar Cardoso, concedidas pelo primeiro-ministro da altura, Cavaco Silva. Cavaco Silva, portanto, protagonizou, de certa maneira, a forma como a classe política sempre olhou desconfiada para Salgueiro Maia, da esquerda à direita. Ele foi muito hostilizado e até odiado por comunistas, e foi hostilizado e odiado por gente da direita. A sua independência, o seu livre pensamento e o seu livre-arbítrio nunca foram entendidos pela classe, sobretudo pela classe política. Espero que, apesar de tudo, os portugueses, na mole anónima do povo, se revejam hoje em Salgueiro Maia e reconheçam hoje que Salgueiro Maia foi, ao contrário, como dizem muito bem Dom João I, acho que a melhor condecoração que ele tem hoje é a condecoração do reconhecimento popular, que não o reconhecimento das instâncias políticas. Sr. Doutor, estamos a falar de lugares também, estamos a falar da nossa freguesia, etc. Da crise de 1383-85, da queda da monarquia, que foi ali o assassinato do rei do infante, o 25 de Abril aqui, há algum local que para si seja um local especial, neste sentido das revoluções, em Lisboa, de todos estes sítios que temos estado a falar, há algum que tenha um cantinho especial no seu coração? Bom, a pergunta é difícil, porque de facto seria injusto hierarquizar a importância desses momentos, não só pela diferença ontológica que têm entre si, mas também pela diferença externa que representaram. Mas eu não deixo de pensar na sua pergunta e de ir a jogo e de lhe dizer que, quando na Ribeira das Naus Salgueiro Maia enfrentou com uma granada num bolso, o brigadeiro Junqueira dos Reis, desafiando com a sua presença, com o seu marchar solitário, isolado, corajoso, valente, audaz, quando ele desafiou esse mesmo brigadeiro, e é nesse momento que eu acho que se vence o 25 de Abril, que é quando um brigadeiro não consegue que os seus homens alvejem do Salgueiro Maia, e ele continua a andar até que esses mesmos militares passam para o seu lado, e aí eu acho que se dá a vitória do 25 de Abril. Portanto, eu acho que de todos os momentos em que esta freguesia tem um papel preponderante, um papel fulcral na história de Portugal, mas eu autonomizaria este momento na Ribeira das Naus, em que acho que Salgueiro Maia, com a sua coragem, a sua determinação e a sua ingenuidade, encara sozinho um pelotão de fuzilamento e verga com a sua personalidade, o seu caráter e com o seu olhar esse mesmo pelotão de fuzilamento e leva à vitória do 25 de Abril. Doutor, estivemos a falar num momento altamente solar, mas houve um momento também muito negro na nossa freguesia, no 25 de Abril, foi ali na António Maria Cardoso. Quer falar-nos? Quero, mas é curioso que esse momento é um momento que escapa ao que estava a acontecer aqui no Largo do Carmo e àquilo que era a intenção do chefe de governo, Marcelo Caetano. Aliás, Marcelo Caetano, quando está a sair aqui por estas portas, pergunta a Salgueiro Maia se há mortos, e o Salgueiro Maia responde: sim, há 3 mortos na António Maria Cardoso. E o Marcelo Caetano diz: é PIDE. Portanto, há a noção de que esses 3 mortos já são o estertor, já são o desespero instalado na sede da PIDE da GS na António Maria Cardoso, e esses mortos, aliás, esses mortos são sobre civis e não sobre militares. Portanto, esses mortos representam, esses mortos não mancham o tom imaculado e o tom generoso e o tom dos cravos do 25 de Abril, porque esses 3 mortos, com todo o respeito por esses 3 mortos, não são suficientes
patronal 25 de Abril, no banho de sangue que poderia ter sido, mas que de facto nunca foi. E acha que Salgueiro Maia obstou a que houvesse um banho de sangue? Bem, eu acho que Salgueiro Maia não só obstou, como ele é o ente decisivo pela forma como nos momentos dialoga, outros momentos intervém, noutros momentos é um diplomata, noutros momentos é um guerreiro. Salgueiro Maia, desde o Campo das Cebolas, desde o Terreiro do Paço, à Ribeira das Naus, à Rua do Arsenal até ao Lar do Carmo, é o elo de ligação entre um povo que estava há muitas décadas, que tinha à beira das mãos a possibilidade de acabar com um regime ditatorial de décadas, e só o seu carisma, a sua capacidade de liderança e a sua vontade férrea foram de facto capazes e foram determinantes não só para obstar, como para decidir que não houvesse esse banho de sangue. Doutor, para fazer um monumento a Salgueiro Maia, qual era o seu local preferido para esse monumento se erguer? Um grande monumento nacional. Eu acho que seria Santarém, onde estava a Escola de Cavalaria, de onde ele saiu na madrugada de 25 de Abril. Eu acho que Santarém seria o local ideal, mas infelizmente até a Escola de Cavalaria já foi destruída, a EPC foi destruída num atentado absolutamente incompreensível, porque só mesmo num país como Portugal, e felizmente nesta freguesia temos um executivo e temos pessoas preocupadas com a manutenção do património. É incrível como é que em Santarém se destruiu um quartel de onde saiu a Revolução da Democracia. Doutor, já lhe perguntei o cantinho da Revolução, mas agora quero uma pergunta pessoal, uma resposta pessoal. De toda a nossa freguesia, qual é o seu cantinho preferido? É o Lar do Carmo. Onde estamos? Onde estamos agora. E a última pergunta, prometo. Se eu lhe desse agora uma possibilidade de fazer só uma, viagem no tempo, onde é que iria ou com quem é que iria falar? Iria para Santarém, entraria na Escola de Prática de Cavalaria às 10 da noite e, invisivelmente ou presencialmente, ou como fosse possível, colocar-me de uma algibeira de Salgueiro Maia para viver as 24 horas que ele viveu. Muito obrigado. Obrigado eu.